Olá, bem-vindos a mais um webinar da Cadnia. Hoje vamos falar sobre DriveWorks, como potencializar a automatização de criação de produtos com um configurador avançado. O que é o DriveWorks? O DriveWorks é um software de automatização que nos permite automatizar os nossos modelos CAD através da criação de regras. Um, No DriveWorks podemos também automatizar outro tipo de ficheiros referentes ao nosso projeto, nomeadamente Words, Excels, e-mails, DXFs, steps, etc. Um, o DriveWorks Pro permite também a integração com sistemas ERP e CRM, ou seja, nós temos uma constante fluxo de dados entre o DriveWorks e estes sistemas e permite-nos também criar especificações do nosso modelo sem termos a necessidade de ter uma licença SolidWorks. No DriveWorks Pro eu consigo facilmente ter uma pré-visualização do meu modelo, ou seja, nós aqui nestas imagens temos aqui automaticamente um 3D que nos permite ver se a nossa porta tem 5 secções, se tem 4, etc. E temos também a possibilidade de ter uma máquina autónoma a criar os modelos só para nós, que é o Autopilot. Falando aqui um bocadinho também do DriveWorks, uma das grandes vantagens do DriveWorks é os ficheiros ficarem muito mais leves, porque nós deixamos de ter equações, design tables, etc., nos nossos ficheiros e passamos a ter, portanto, essas regras todas dentro do próprio DriveWorks. Ou seja, não há aquela necessidade do software ficar à espera de calcular a peça A e depois passar para a B e depois estar a recalcular a A outra vez. Não há essa necessidade. Portanto, aquilo é feito top-down, e cada parte, cada assembly, cada desenho tem as suas regras e não há esse conflito nem essa quebra de performance. Como é que funciona isto do DriveWorks Pro? Portanto, numa primeira fase existe uma introdução de dados no configurador, vai ser dado um OK e depois, mediante as regras que nós temos no nosso configurador, portanto, o modelo será gerado após um cálculo automático de todas as regras que estão dentro do projeto. No final, é só ir recolhermos os nossos resultados, portanto, os ficheiros podem ser distribuídos por pastas diferentes, desenhos para um lado, PDFs para o outro, ficheiros 3D para o outro, e assim conseguimos ter um fluxo de trabalho organizadinho. Portanto, o DriveWorks Pro está dividido em 4 partes. Temos o Administrator, que é o lugar onde nós criamos as nossas regras, os nossos formulários, tabelas, variáveis, consoantes, tudo o que seja necessário para visualmente e no background criarmos o nosso configurador. O User, portanto, é um local onde portanto, os nossos membros, sejam eles técnicos ou não, conseguem criar uma especificação, ou seja, aquilo é no fundo um portal em que a pessoa faz o login, abre o projeto e é só trabalhar na parte visual do configurador. O Live, no fundo, é a mesma coisa que o User, só que permite-nos fazer isto em qualquer parte do mundo. Ou seja, tendo um dispositivo com ligação à internet e um browser de internet, facilmente nós criamos uma especificação. Por último, temos o Autopilot, que é a máquina autónoma que pode estar alocada num servidor ou numa workstation. E aquilo que ela vai fazer é vai receber pedidos de configurações e basicamente vai estar a gerar os ficheiros sem necessidade de intervenção humana. Hoje, como tópicos a abordar,
iremos fazer a importação de um projeto anterior do DriveWorks Express. Ou seja, no DriveWorks eu nunca perco os meus projetos, mesmo que tenham sido feitos no Solo ou no Express, facilmente eles são aproveitados dentro do Pro. Há uma certa escalabilidade de projetos, ou seja, coisas que sejam feitas noutras versões do DriveWorks podem facilmente ser aproveitadas nas versões posteriores. Iremos fazer ainda a criação de um formulário, ou seja, vocês vão ver que relativamente ao DriveWorks Express existem muito mais funcionalidades no DriveWorks Pro. Vou-vos mostrar aqui também um bocadinho a parte de como é que importamos inputs via folhas de Excel e depois iremos testar um projeto exemplo. Passando agora um bocadinho aqui para o DriveWorks Administrator. Portanto, eu vou criar um grupo só para vos mostrar como é relativamente fácil de criar aqui uma pasta. Portanto, como é relativamente fácil de importarmos um projeto feito noutra versão do DriveWorks. Portanto, eu vou criar aqui um novo projeto. Neste caso, é um projeto que vem do Express. E vou aqui buscar a minha database. Pronto, vou escolher aqui o meu projeto, que era a mesa de trabalho. Vou dizer que quero guardar aqui nesta pasta. E está feita a migração dos dados para o DriveWorks Pro. Portanto, como vocês podem ver, portanto, isto ficou exatamente igual ao que nós tínhamos no Express, mas agora está dentro do Pro. Pronto. Aqui em relação à importação, é uma coisa relativamente fácil de se fazer. E agora aqui, aquilo que eu vos vou mostrar é, portanto, eu já importei previamente este projeto, fiz aqui alguns ajustes e iremos fazer aqui ainda mais um formulário para vocês perceberem como isto é fácil de criar esta interface. Portanto, isto era basicamente o que estava no outro projeto antigo. Aquilo que eu vou fazer é, vou criar um novo formulário, portanto, que se vai chamar Temp, e vou fazer aqui a minha árvore de formulários. Ou seja, isto vai ter uma sequência inicial, passa para o formulário das especificações, depois para o temp, depois para o cliente e depois para o final. Ora, ainda aqui dentro do DriveWorks, eu queria destacar uma feature que nos permite ter um mais fácil controle dos nossos perfis do Elements. Ou seja, eu tenho aqui capturado o meu perfil para poder variar portanto, a medida, que foi uma coisa que nós fizemos no Express, mas aí era através da cota do Sketch. Aqui aquilo que eu vou fazer é, ao capturar a feature, aqui nos parâmetros avançados, irei capturar o Profile Path. O que é que isto me vai permitir fazer? Vai-me permitir criar uma regra para trocar o perfil baseado num destes que estão criados no nosso SLD FTP. Ou seja, isto aqui é muito mais vantajoso do que nós andarmos a mexer no Sketch. E como vocês vão poder ver à frente, eu vou ter uma tabela de perfis a controlar aquela questão se é um perfil ou outro. Portanto, voltando aqui então ao Administrator. Vamos começar aqui por criar então o nosso formulário. Portanto, eu vou criar aqui uma label, portanto, para dizer que isto é o tempo.
Depois vou criar uma combo box chamada material. Vou criar outra combo box chamada espessura tampo. Depois vou criar um switch chamado corte tampo. Outro switch chamado raios tampo. Portanto, isto aqui funciona tudo muito fácil, é só nós irmos aqui acima colocar a ferramenta e através de drag and drop posicionarmos o botão em si na posição que nós queremos. Vou colocar ainda aqui umas numeric text boxes, medida raio tampo. Depois vai ser outra com o cortes tampo distância. Aqui vai ser outra cortes tampo largura. Só chegar isto aqui para baixo. E o cortes tampo comprimento. Pronto. Tenho aqui o meu formulário mais ou menos criado. Agora vou agrupar estes controlos e vou agrupar estes dois aqui também. Pronto. Primeiramente, em relação aqui à espessura do tampo, portanto, eu posso criar as diferentes espessuras. Ou seja, eu posso vir aqui e colocar tantos 12, 15, 20, 25 e 30. Ou seja, facilmente tenho aqui uma lista com as minhas espessuras. Portanto, o que é que eu posso fazer também? Eu posso ir buscar valores que estejam dentro de uma tabela. Então, aquilo que eu vou fazer é, aqui no meu items, vou fazer um lookup da minha tabela de materiais. Ou seja, vou aqui buscar a função. Aqui nós dentro do DriveWorks temos uma panóplia de funções. Umas tabelas, outras de especificações, outras de utilizadores, funções matemáticas, lógicas, etc. Portanto, a função é o list all e vai ser a tabela materiais. No meu caso, a coluna, portanto, eu quero ir buscar as madeiras, vou colocar aqui a coluna das madeiras. Portanto, faço o OK e facilmente tenho a minha lista de materiais. Ainda aqui em relação a estas questões de importação e de tabelas, etc., visto que mais à frente vai haver aqui uma importação via Excel, eu já tenho aqui previamente criadas uma série de variáveis de importação. Portanto, o que estas variáveis estão a fazer é vão buscar um valor à tabela importação. Neste caso, por exemplo, aqui o ângulo é a coluna 2 e a linha 8, ou seja, quando eu correr a macro, o valor que estiver aqui na coluna 2 e na linha 8 vai corresponder a esta variável do IMP ângulo. O que é que acontece? Se eu for aqui buscar nas minhas especificações, no input do ângulo, eu tenho aqui o default value igual àquela variável. Ou seja, sempre que eu clicar no botão para importar o Excel, o valor vai ser igual ao que estiver na variável. É claro que eu consigo, se não importar o Excel, consigo editar aqui o meu valor. Ok? Mas se clicar para importar, o valor vai ser aquele que vem na folha do Excel.
Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui como default value a variável do IMP material. No tampo a mesma coisa, portanto é a variável espessura tampo. Pronto, agora aqui em seguida eu vou selecionar as minhas caixas de input e vou colocar a medida do caption width, que vai ser igual, à constante caption width. Ou seja, se por alguma razão eu quiser mexer no meu formulário, é só ir lá alterar a constante e assim não tenho necessidade de andar input a input a alterar a medida. Portanto, aqui no width vou fazer a mesma coisa. Portanto, eu já tenho aqui outra constante criada que se chama width e basicamente ajustei o meu formulário todo só com aquelas duas constantes. Ainda aqui em relação a isto aqui da formatação, portanto eu posso fazer a mesma coisa aqui para os inputs. Ora, eu acho que aqui só consigo fazer das caixas. Portanto, o input background color, vou criar uma regra e vai ser igual à variável caixa de texto background color. No caso da cor, da cor das letras, também vou ter aqui outra variável, ou seja, no caption font vou colocar aqui, portanto vou criar aqui, portanto isto vai ser o data table header font. Ok, e já mudei aqui as labels das minhas caixas de input. Pronto, de seguida eu tenho aqui na minha tabela de materiais, tenho aqui criado os meus tubos, portanto uma medida de tubos e uma determinada espessura, e aquilo que eu vos queria mostrar e que vos falei há pouco, aqui no Model Rules da estrutura, portanto eu tenho aqui uma regra para poder trocar o meu tubo. Ou seja, ele vai-me buscar o valor que está neste caminho e aqui a minha variável de tubo. Ou seja, como eu posso ver aqui no preview, neste momento ele está a buscar o 8080 3.2. Pronto, voltando aqui ainda às tabelas, eu consigo ter uma tabela aqui de importação. Neste caso ela ainda está vazia, mas eu irei agora criar regras para fazer uma macro para importar. Portanto, eu já tenho aqui uma macro chamada importar Excel. Vou buscar aqui o browse for file. Aqui vou fazer a ligação. No default folder vou criar uma regra. Portanto, isto aqui vai ser igual a este caminho. Vou guardar o valor numa constante e vou importar, buscar a função para importar o Excel. Portanto, é o import named sheet. Aqui o file name vai ser igual àquela constante, ou seja, é igual à constante browse. O nome da folha vai ser igual a um input que eu tenho no meu formulário, que é o folha return.
Ou seja, aqui eu fiz uma pequena batota porque eu tenho diferentes folhas dentro daquele Excel e assim nós vamos conseguir trocar entre elas. O Simple Table Name é a tabela onde eu vou querer guardar, é a tabela de importação e aqui tenho o Sheet Name e o Table Name. Portanto, basicamente, se eu correr agora aqui a minha especificação, eu vou buscar o meu Excel e os valores estão a alterar. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, um tubo 60 a 64. Se eu agora mudar, por exemplo, para a folha 4, fizer o refresh, ele já mudou para um 50 a 54 e todos os outros valores também foram alterados. Ainda aqui dentro das macros, nós temos aqui um sem número de macros, portanto, temos aqui muitas de tratamento de informação, seja via XML, seja via Excel, CSV, seja ficheiros de texto. Temos macros para PDFs, para o PDM, para o Autopilot, partes para o 3D também. Depois macros que permitem explotar outras coisas dentro do próprio DriveWorks. Portanto, e era este um bocado o que eu vos tinha aqui por mostrar nesta parte do Administrator. Pá, existe aqui muito mais coisas que podíamos falar, mas iria ficar muito extenso. Portanto, em seguida, aquilo que eu vou fazer é eu vou abrir outro projeto que tenho aqui e vamos ver aquilo que o DriveWorks com algum trabalho é possível alcançar. Ou seja, eu vou correr aqui uma especificação. Portanto, e aqui vai ser um englobar tudo isto. Seja macros, seja visualização 3D, seja geração de documentos. Portanto, nós conseguimos fazer isto. Portanto, neste caso aqui eu tenho um móvel, vou alterar aqui as medidas, isto vai responsivamente vai alterando à medida que eu vou mexendo. Portanto, existe também aqui uma outra vertente no DriveWorks que nos permite fazer o cálculo do custo da peça. Isto pode variar consoante o país ou não. Portanto, há aqui depois uma série de cálculos que é possível fazer. Portanto, visualmente eu posso ter este tipo de artefactos no meu configurador. Portanto, eu vou por aqui fora, vou escolhendo aquilo que eu quero, se quero pintado, pode ser aqui assim, as portas sem vidros e pode ser puxador de madeira. Pronto. Depois no fim eu consigo pré-visualizar como é que irá ficar, por exemplo, alguns dos meus documentos. A carta de apresentação, a lista de materiais. Isto depois tudo vai ser gerado e vai para uma determinada pasta que nós temos. Pronto, eu vou gerar a especificação e depois vamos ver o que é que vai acontecer. Pronto, e no final já tenho aqui os meus ficheiros todos gerados. Portanto, tenho, por exemplo, a pasta dos steps, tenho os meus modelos separados por tipo de ficheiro, as portas num ficheiro, as ferragens noutro ficheiro. Os drawings a mesma coisa, portanto tenho os drawings separados, ok.
Tenho também algumas imagens acerca dos drawings e das peças, isto aqui às vezes é um bocado mais opcional, e tenho depois os meus documentos, ou seja a lista de material, seja um, as minhas cut lists, tenho aqui tudo criadinho pelo DriveWorks. Depois tenho também um ficheiro 3D gerado daquela especificação, que nada mais nada menos é aquela pré-visualização que nós estávamos a ver. Pronto. Para terminar, deixo-vos ficar aqui a sugestão de irem ao site driveworkslive.com e experimentarem um dos muitos configuradores que existe neste website. Aqui se calhar um bocadinho mais adequado à vossa área. Isto é muito abrangente, ou seja, qualquer área pode ser facilmente utilizável o DriveWorks, seja no mobiliário, seja nos transportes, seja na construção, fabrico de portas, quase tudo dá para ser customizado. Terminamos assim mais um webinar da Cadnia. Agradeço a vossa presença. Sigam-nos nas redes sociais. Até à próxima.